Folclore brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. E assim, conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, criaram os mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de 2 vocábulos saxônicos antigos, folk, em inglês, que significa povo, e lore, conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Tons, um pesquisador da cultura europeia que, em 22 de agosto de 1846, publicou um artigo intitulado Folklore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se folclore. Qual a origem do folclore brasileiro? O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos, principalmente por índios, brancos e negros. Na região sul, o folclore é representado nas danças congada, cateretê, baião, chula, chimarrita, jardineira, marujada. Pelas festas tradicionais, Nossa Senhora dos Navegadores, em Porto Alegre, Festa da Uva em Caxias do Sul, Festa da Cerveja em Blumenau, festas juninas e rodeios. Lendas: Negrinho do Pastoreio, Lenda do Boitatá, Lenda do Boi-Guaçu, Lenda do Curupira, Lenda do Saci Pererê. Os pratos que representam o folclore na região sul são churrasco, arroz de carreteiro, feijoada, fervido. E as bebidas: chimarrão, feito com erva mate,
tomado em cuia e bomba apropriada. Na região sudeste, pelas danças fandango, folia de reis, catira e batuque. As lendas lobisomem, mula sem cabeça, iara, lagoa santa. Os pratos: tutu de feijão, feijoada, linguiça, carne de porco. Artesanato: trabalhos em pedra-sabão, colchas, bordados e trabalhos em cerâmica. Na região centro-oeste, temos as danças tapiocas, congada, reizado, folia de reis, cururu e tambor. As festas tradicionais são carvalhada, tourada, festas juninas. As lendas pé de garrafa, lobisomem, saci pererê, ramãozinho. E os pratos: arroz de carreteiro, mandioca, peixes. Na região nordeste, temos as danças frevo, bumba meu boi, maracatu, baião, capoeira, caboclinhos, bambolê, congada, carvalhada e cirandas. As festas temos Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, na Bahia. Missa do Vaqueiro, Paixão de Cristo, em Pernambuco. Romarias, destaca-se a de Juazeiro do Norte, no Ceará. Na região norte, temos danças marujada, carimbó, boi-bumbá, ciranda. As festas Ciro de Nazaré em Belém e as indígenas. Artesanato de cerâmica marajoara, máscaras indígenas, artigos feitos em palha. Lenda: Sumaré, Iara, Curupira, lenda da Vitória Régia, mandioca, Uirapuru. E os pratos: caldeirada de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi. O folclore manifesta-se de muitas formas e em todas as regiões do mundo, pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo. Da mesma forma que a cultura erudita, ou a chamada alta cultura, que são a literatura, música clássica, poesia, teatro, etc., a cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo ou de uma civilização inteira.